dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu quero meditar com vocês sobre Jeremias, capítulo 18, que fala sobre o vaso do oleiro. Do capítulo 3 em diante, fala assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Queridos amados e amados irmãos, que palavra grandiosa, que ensinamento lindo que o Senhor nos traz nessa passagem. Ele diz a Jeremias que ele pode refazer o vaso de barro, que somos nós, que somos os seus filhos, conforme o querer dele e a vontade dele. Assim como aquele oleiro refez o vaso que se estragou na sua mão. Quantas vezes nós nos sentimos quebrados, nós nos sentimos estragados por fora e por dentro. E nós achamos que nós temos que viver nesta condição para sempre, que a nossa vida não vai mudar, que nós não seremos pessoas diferentes, que nós não podemos ser pessoas diferentes, que nós não podemos sair da depressão, que nós não conseguiremos sair das drogas, que o marido ou a esposa não pode ser liberto, que a família sempre vai ficar nos julgando, que as pessoas na nossa igreja sempre não vão nos dar lugar num ministério. Enfim, são tantos achismos em torno da nossa vida, em torno do que nós somos, de tantas inverdades que nós criamos na nossa cabeça, que na verdade não somos nós que colocamos na nossa cabeça, mas sim o inimigo coloca na nossa cabeça, que nós temos que viver nessa condição para sempre. Mas essa palavra que o Senhor traz hoje, ela quer dizer que Ele pode sim transformar este vaso, esse vaso quebrado, esse vaso torto, esse vaso que falta algo, para ser um vaso lindo, para ser um vaso de honra. É difícil, queridos, é difícil, é doloroso, porque se você for pensar em como é feito um vaso de barro que se quebrou, que se estragou, o oleiro ele precisa amassar este vaso, ele precisa desconstruir este vaso. E eu acredito que doa, não é verdade? Se nós pensarmos no vaso de barro como um ser humano. É doloroso ser amassado, é doloroso ser espremido, é doloroso quando o Senhor nos mostra os nossos defeitos e que Ele quer consertar, Ele quer que nós sejamos pessoas novas, pessoas realizadas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos permitir que o Senhor nos molde conforme a sua vontade. Mesmo que isso custe algumas coisas, mesmo que isso custe o tempo, mesmo que isso custe o afastamento definitivo ou temporal de algumas pessoas. Porque quando Deus afasta algumas pessoas, cria algumas situações na nossa vida para afastar algumas pessoas temporariamente, é porque ela quer tratar conosco e tratar com a outra parte. E assim, quando nós estivermos juntos novamente dessa pessoa que nós amamos, seja o marido, seja a esposa, seja o pai, a mãe, os filhos, essa relação ela será fortificada, essa relação será fortalecida. Então, queridos, se vocês sentem no coração de vocês que vocês precisam entregar a vida de vocês verdadeiramente para Jesus, para que o Senhor possa moldá-lo, não hesitem.
Entreguem a vida de vocês. Vocês não têm nada a perder, muito pelo contrário, vocês têm muito a ganhar. Vocês só têm a ganhar tendo uma nova vida em Cristo, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, meus queridos. Então, amados, que nesta manhã essa mensagem possa fazer com que vocês reflitam em quem vocês querem ser, que vaso vocês querem se tornar, o que vocês têm permitido que o Senhor faça na vida de vocês, para que vocês cresçam pessoalmente e espiritualmente. Amém, queridos? Tenham todos um belo e abençoado dia e que nesta manhã seja o momento em que o coração de vocês esteja aberto para o novo de Deus.